Pessoas que têm mais sensibilidade de via aérea tendem a se beneficiar mais. Tipo, quem tem rinite, tem uma coisa meio alérgica, né? Ou tem asma. Tem pessoas que no esforço acabam desenvolvendo um espasmo da musculatura. Porque você respira muito, não dá tempo de aquecer o ar. Então resseca a via aérea, o ar vai muito seco pro pulmão. E aí se você tem um pulmão mais irritável, vamos dizer, mais sensível, ele acaba respondendo fazendo um broncoespasmo, assim, ele fecha. E aí compromete o seu desempenho. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do PolarCast. Sou Gabriel Nogueira e hoje a gente vai mostrar o que nem o Polar Flow mostra para vocês. Vou dar start aqui no meu relógio, que hoje a gente recebe a doutora Marília Andrade, estamos chique aqui, é doutora em Fisiologia do Esporte. Tudo bom, Marília? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Bom receber você. Vamos ter várias dúvidas aqui. A dificuldade hoje foi definir a pauta de tantas coisas que a gente ia falar e eu não ficar arrumando uma consultoria grátis aqui também com ela. Conta um pouquinho antes de a gente falar, de entrar na parte de fisiologia, da tua história com o esporte. A minha história com o esporte ela é um pouco antiga, deve ter uns 40 anos, quando ali no meio da adolescência, lá na década de 80, eu fazia atletismo, treinava no São Paulo, fazia prova de pista. Isso foi até a época do vestibular, mais ou menos, quando eu acabei focando um pouco mais no estudo e acabei deixando as provas de pista, mas continuei correndo. E aí acabei naturalmente migrando para as provas de rua, década de 90, corridas da Corpore, aquelas coisas de prova de rua, pedestrianismo, aquela história. E daí nadava também, e como muita gente, quando começou a pandemia, acabou migrando para o triatlon, eu fui uma dessas pessoas quando eu comecei a pedalar. Então a minha história com o triatlon mesmo é recente, é de 6 anos. Caiu nesse esquema de pirâmide aí do triatlon, né? Caí nesse conto de que vamos lá, você já nada, você já corre, só falta pedalar. Caí nessa história e eu tô aí, fisgada. O golpe que tem esse. E você corria o quê de pista? Fazia barreira, fazia prova de 110 com barreira. Nossa senhora. E basicamente isso. Cheguei a fazer prova, como eu era muito nova, não tinha muita especialidade ainda. Fiz prova de 200 e 400, mas basicamente eram essas provas que eu fazia. Tudo a ver com o triatlo, né? Tudo a ver. Velocidade, prova curta, anaeróbia, né? E a ideia também, quando você foi prestar vestibular, era seguir também para esse rumo. O esporte já estava dentro de você já não tinha jeito. Era, mas eu resisti um pouco. Eu cheguei a prestar educação física quando eu saí do terceiro colegial, mas aí eu só queria fazer USP e eu não entrei na USP. Mas eu tinha uma outra ideia de fazer engenharia, e eu comecei a fazer engenharia civil, mas daí eu vi que não era, eu voltei para o cursinho e eu sou formada em fisioterapia. A minha formação inicial é em fisioterapia, que eu fiz na USP, depois eu saí, e aí o curso da USP era muito voltado para a parte hospitalar. Eu trabalhei um pouquinho lá no final da década de 90 em UTI, neonatal, uma coisa bem hospitalar mesmo, essa parte da fisioterapia mais cardiorrespiratória. E depois eu acabei migrando, eu falei, não, é esporte mesmo que eu quero. E aí eu fiz toda a carreira acadêmica, especialização, mestrado, doutorado, pós-doc, tudo em fisiologia do exercício. Tentou fugir, mas o esporte me chamou de volta. Falou, não, volta. Ainda bem que eu voltei. Ainda bem, né? Até uma pergunta para Marília atleta, assim, que você falou que foi para as corridas de rua ali. Que você vê a corrida de rua hoje, era de imaginar onde, ao tanto, tem, sei lá, 50, 60... Não, São Paulo tem mais, né? 2, 3 finais de semana, assim. De jeito nenhum, né? Eu acho que era uma coisa... Bom, da época que eu fazia atletismo, era muito estranho uma mulher, menina praticamente, ir pro atletismo, já era um negócio muito pouco comum. E as corridas, eu tenho uma foto que eu adoro, assim, que é uma memória, sei lá, com 14 ou 15 anos, fazendo uma prova, largava de trás do São Paulo, do clube ali, e fazia uma volta, nem lembro mais por onde, mas tinha talvez umas 40 pessoas, 50 pessoas.
E mesmo as provas da Corpore, né? Corrida de Natal, que era a mais cheia, era dentro do Ibirapuera. Hoje uma assessoria lota o Ibirapuera, né? Então não tinha essa ideia de que ia crescer desse tanto. E o que é uma surpresa muito boa, né? Sim. O que é uma surpresa muito boa, você vê tanta gente engajada no esporte. Essa mudança de olhar do esporte como era antes, uma coisa mais superficial, assim, né? Conhecia-se muito pouco, fazia lá ginástica, era um negócio meio geral, mas o que a gente conhece hoje, o boom de estudos científicos sobre isso, a aplicação da atividade física como uma forma de prevenção de doença, como diminuir risco, né, das doenças crônico-degenerativas, risco de mortalidade, para além do desempenho, né? Então, acho que esse boom do esporte como uma forma de você prevenir essa mudança de olhar, muito melhor prevenir doenças do que você tratar, melhor para todo mundo, para custo financeiro, melhor para a saúde da pessoa, melhor para o sistema todo. Então, eu fico muito feliz, assim, eu sou uma otimista nata, eu acho muito legal ver as pessoas ocupando os espaços, os parques, as ruas, a USP. Nossa. O que é aquilo na USP? É uma prova todo sábado, né? Tem uma prova na USP ali, praticamente. É muito legal. Antigamente escondia que falava, né? Não falava que fazia corrida, hoje todo mundo quer falar, não faz, é legal. E dentro do mundo também da fisiologia do esporte, assim, como é que essa, não sei se posso chamar de cadeira, mas esse lado assim foi se desenvolvendo nos últimos anos, hoje também com um monte de gadget, informação, pesquisa, como é que foi isso? A fisiologia foi evoluindo, né? Junto com... Porque primeiro a gente tinha só a fisiologia geral, né? Estudar o funcionamento dos órgãos e sistemas. E sempre começa, sei lá, você pega um livro de fisiologia mais clássico, começa com neurofisiologia, sei lá, endócrino, cardio, respiratório, todos os sistemas. Mas a fisiologia, o laboratório onde eu trabalho da Unifesp foi inaugurado pelo Pelé, é um laboratório do final da década de 80, talvez, e acho que é um dos pioneiros, né, laboratórios de fisiologia com esse olhar que começou em escolas médicas, né, para olhar como que a atividade física estressa o corpo, né. E acho que isso que evoluiu muito, a gente entender as adaptações e os ajustes ao exercício. A gente entende como adaptação aquilo, depois que você está treinando, o seu coração, por exemplo, ele se adapta. Então, ele vai ficar maior, ele vai ficar com volume de câmara maior, vai ter uma série de adaptações. E os ajustes, aquilo que acontece na hora que você faz atividade física. Então, como o seu coração se ajusta quando você começa a correr. Então, eu acho que esse estudo dos ajustes de todos os sistemas fisiológicos no exercício, essas adaptações, esse entendimento ele é recente, ele é daí dos últimos 30, 40, 50 anos, que sabe, no máximo. Então, e aí cresceu a fisiologia. Hoje a gente tem... Antes não existia essa disciplina, vai dentro dos cursos de graduação, talvez tenha começado na educação física, mas hoje faz parte do currículo da fisioterapia, do currículo da medicina. A gente não são ainda todos os cursos de medicina, mas é uma luta, né? Eu dou aula numa universidade de medicina e hoje a gente tem dentro da fisiologia geral, a gente tem uma parte que a gente fala só de exercício para os médicos que estão se formando, para eles poderem entender um pouco melhor o que acontece. Então, está ocupando muito mais espaço esse entendimento de atividade física para o lado da saúde, além desse olhar de desempenho físico, né? Isso é recente. Até dentro tinha também um preconceito assim, com o negócio do esporte, assim, ou era muito específico, assim, não, o esporte é só para alto rendimento, futebol, sei lá, ou para o atletismo, era um... tem, né? Eu acho que tinha e ainda tem, né? Ainda. Acho que ainda tem. Não sei como falar isso assim aqui, mas eu acho que, assim, eu entrei para a Escola Paulista de Medicina, eu não sou médica, eu sou fisioterapeuta. Entrei para um lugar, para uma escola médica, então já tinha uma formação diferente.
para estudar exercício, que era uma coisa que estava crescendo, então também já tinha um olhar diferente. Mais um olhar diferente. Acabei indo um pouco para um departamento, fazendo parcerias com um departamento que é mais de ortopedia, que é mais masculino do que feminino. Então, um olhar que inicialmente ele... acho que essa parte de exercício sempre teve esse olhar um pouco mais... um certo preconceito, Sim. né? Como ideia pré-concebida mesmo, Sim. de alguma coisa que você não sabe direito o que é, mas sem entender, as pessoas costumavam dizer que era uma coisa, uma atividade com menor importância, e isso graças eu ia falar graças a Deus, mas acho que graças ao pessoal que trabalha, muito mais do que a Deus nesse caso, que foi mostrando que quando fazer atividade física não é simplesmente caminhar, fazer qualquer coisa, tudo bem, é melhor caminhar do que não fazer nada, mas não é só caminhar de qualquer jeito, do jeito que você caminha, a intensidade que você caminha, a frequência que você caminha, tudo isso impacta em saúde, né? Então, eu acho que isso tem mudado, acho que ainda tem esse olhar preconceituoso, mas eu acho que isso tem mudado muito à medida que o conhecimento está avançando e a gente está entendendo melhor o que é isso, o que é atividade física na vida da pessoa e como que isso pode impactar positivamente na vida individual, na vida financeira do país, em vários locais diferentes, né? E já estamos nessa parte inicial, assim, então vou deixar a parte mais técnica pro final, a gente vai falar de elite tudo, mas o atleta amador, assim, a pessoa que procura hoje fazer e tudo, os benefícios, né? A gente já sabe os benefícios do esporte, assim, mas a gente é atleta, viesado, né? Mas eu ouvi de você, assim, a pessoa sedentária que está procurando, quais são as mudanças, impactos no corpo? A gente conhece muito mais coisas hoje, né, do que a gente conhecia antes. Então, essa coisa geral que as pessoas sempre falaram assim, não, precisa fazer porque é bom para a saúde, ok. Mas tem várias coisas. Então, a gente pode dividir por sistema, né? Então, se a gente pensar em coração, vai primeiro, que acho que é o que as pessoas pensam primeiro, quando você faz atividade física, melhora muito a capacidade do seu coração de mandar sangue para frente, que é o seu volume sistólico, né? Então, quando o coração bate, ele manda um volume de sangue para frente cada vez que ele bate. Bater no microfone é melhor, não? Cada vez que o coração bate, ele manda um volume para frente. Sei lá, depende do tamanho do coração, do tamanho da pessoa. 100 ml, vamos dizer. E aí a pessoa treinada vai conseguir mandar uma quantidade maior de sangue para frente. Por que isso é importante? Porque o seu coração vai funcionar melhor, né? Então ele precisa bater menos vezes, né, para mandar a mesma quantidade de sangue por minuto para frente. Então, uma das coisas que vai se adaptar com o treinamento é a capacidade, enfim, do seu sistema cardíaco e também do seu sistema vascular. Você vai aumentar o número de vasos na periferia. Então, em última análise, isso vai melhorar o seu consumo máximo de oxigênio. Então, a gente pode pensar, assim, pensando populacionalmente, para as pessoas mais sedentárias, uma coisa que determina muito, que é muito importante para diminuir risco de mortalidade, é você ter um VO2 máximo mais alto. Quer dizer, você conseguir consumir bastante oxigênio por minuto. Isso depende do coração. Então, quanto mais o coração conseguir mandar sangue rico em oxigênio para frente, mais o músculo vai conseguir usar, seu VO2 máximo vai ser mais alto. Isso diminui o risco de você ficar doente e retarda, atrasa, aumenta o seu número de anos de vida. E mais importante do que isso, o número de anos que você vive de uma forma mais saudável. Então, eu acho que isso, quando a gente fala de pessoas que estão começando a fazer atividade física, ou estão pensando em começar a fazer atividade física, eu penso que a coisa mais importante a ser dita, a ser pensada, é que você vai viver mais anos de vida de uma forma independente, né? Porque o que a gente vê hoje, nos últimos anos, é que aumentou muito a expectativa de vida, e a expectativa de vida de anos saudáveis não aumentou na mesma proporção. Então, a gente está vivendo mais anos de uma forma dependente,
que não é uma coisa legal, Sim. né? Então, qual que é a alternativa para isso? Fazer atividade física e melhorar o VO2 máximo. Né? Quando seu VO2 máximo, você olha lá, eventualmente, faz um teste no laboratório, ou tem alguns relógios que mostram, ou você sabe que seu VO2 máximo é 40, é 30, a gente vai envelhecendo e vai caindo. Esse VO2 cai mais ou menos 1% ao ano. Uhum. Mais ou menos. Depende um pouco da faixa etária, mas mais ou menos 1% ao ano. Quando ele cai para baixo de 17, isso é um limiar de independência. Se estiver consumindo menos do que 17 ml por quilo por minuto, você começa a precisar de ajuda para tomar banho, para ficar em pé 5 minutos, para atravessar a rua para comprar o seu pão, sei lá. Então, quanto mais tarde a gente jogar isso na vida, melhor, né? Então, eu acho que a atividade física, em termos de adaptações à atividade física, mais importantes são as adaptações cardiovasculares, que vão cursar com VO2 mais alto, que vai melhorar sua qualidade de vida. E tem outras adaptações, né? De sistema respiratório, adaptações de menor risco de câncer, vários tipos de câncer, de todas as outras doenças cardiovasculares, menos risco de ansiedade, de depressão, que hoje é muito importante. A gente tem vários trabalhos no laboratório que mostram que a atividade física está associada com sinais e sintomas de ansiedade e depressão. Então, e principalmente intensidade. Então, a atividade física mais intensa está associada com menor frequência de sintomas de ansiedade e de depressão. Legal. Então, tem vários motivos pelos quais é interessante, muito mais do que um desempenho, né? Sim. Quero ganhar prova, quero não sei o quê. É a qualidade de vida, né? E aí, quando você fala atividade física, é período de 3 vezes na semana, 4... A recomendação da Organização Mundial de Saúde, do Colégio Americano de Ciências do Esporte, que são os principais órgãos aí, vai para a gente ter uma referência, falam de você fazer de 150 a 300 minutos por semana de atividade moderada. Ou de 75 a 150 minutos por semana de atividade vigorosa. Entenda-se por vigoroso aquela atividade física que você transpira, que faz em níveis populacionais, né? Que você transpira, que sobe a frequência cardíaca, que você fica ofegante. Então, essa é a recomendação mínima, né? O mínimo que você deve fazer para ter efeitos positivos e isso impactar positivamente na sua qualidade de vida. Ou seja, vamos botar aí o máximo de 300 minutos na semana, a pessoa já começa a ver os benefícios que pode ver mais e melhor. Acho que esse valor, não adianta viver mais e passar... Não adianta, né? Mas passar a ter um final de vida muito ruim, não poder fazer nada, dependência. A minha mãe, minha mãe fica orgulhosa quando eu falo dela, mas ela agora tá certinha na academia, ela posta todo dia lá, bonitinha, com raiva, mas bonitinha. Ela odeio estar aqui, mas estou aqui. Ela escreve com essas palavras, mas ela tá lá, e aí, pô, vai fazer. Não importa, importa é ir, né? Acha um negócio, mas acho que, assim... Acha uma coisa para você gostar lá. Você não gosto da academia porque é fechada. Tem tantos lugares que são mais abertos. Eu não gosto. Procura um grupo que você faz amizade. A gente é sociável, né? Então tem um grupo que você... não gosto tanto de correr. Tá bom, mas vai lá para encontrar seus amigos e acaba correndo, sei lá. Alguma comer coisa... um pão de queijo lá com o pessoal. Não, isso ainda tem esse outro benefício, né? O socializar também tem outros... Sim. Eu não sou fisiologista, né? Mas tem essa outra sensação de estar, conversar, né? Como você falou, de socializar e tal. E quando é que você entrou no Endurance? A ideia também já era também ou não? Isso aí, como agora do lado fisiologista? Pessoalmente, quando eu entrei... Não, eu entrei no triatlon que eu queria fazer short. Não, eu digo assim, você... Não, vou trabalhar com estudo e tal. Como estudo... Putz, como estudo... Eu entrei como docente na Escola Paulista em 2010. E aí eu estudava basicamente músculo. Inicialmente eu fazia prevenção de lesão, equilíbrio muscular. Meu estudo inicial foi mais com a parte muscular. E aí eu fui migrando... Atletas gerais ou Atletas gerais. Não necessariamente atletas, mas pessoas que estavam começando a atividade física, o que realmente é risco de lesão...
será que fraqueza é risco de lesão, alongamento? Eu comecei a estudar um pouco essa parte de risco de lesão. E aí, isso foi até uns 2015, mais ou menos, quando eu comecei a ver mais gente entrando para o Endurance. Eu falei, esse negócio aqui, a gente sabe pouco sobre isso, a gente entende pouco sobre Endurance, tem pouco estudo, e aí tem uma lacuna aqui para a gente entender um pouco melhor como isso funciona. E talvez um marco, eu comecei a estudar isso, tenho os trabalhos publicados de antes, mas depois eu tive um aluno de doutorado que chegou no laboratório, ele estava fazendo residência em medicina esportiva, e ele chegou no laboratório e falou assim, mas do que depende o triatlo, o sucesso no triatlo, né? Você ser um bom triatleta? Dentro do laboratório, o que eu preciso ter para ir bem na prova? Eu falei, também não sei, a literatura também não sabe, ninguém estudou isso. A gente não tem essa resposta. Então, eu falei, eu te proponho fazer. Aí ele topou fazer. E aí, isso foi 17, talvez, 16. E aí a gente começou a estudar triatlon. E aí esses últimos 10 anos foram de estudo em endurance. E a coisa cresceu bastante, porque daí eu fiz parceria com pesquisadores da Suíça, dos Estados Unidos, da Grécia, de Portugal. Aí tem uma rede de pessoas interessadas nisso, e a gente tem publicado relativamente bastante nessa área, estudado bastante coisas de endurance. Triatlo? Focado no triatlo ou mais endurance? A gente tem as duas coisas, mas a gente tem bastante artigo, bastante estudo em triatlo. Bastante coisa em triatlo. Tem um parceiro que gosta muito de triatlon, que é o Beach. Ele é um triatleta suíço e ele faz prova bem longa. Ele é um ultra. Ele faz Deca Iron, ele faz essas provas como atleta. E ele estuda muito, ele é extremamente produtivo. A gente trabalha bastante junto, estudando triatlon, fatores determinantes do desempenho, mais recentemente estudando um pouco mais da mulher, características, diferenças, como que o esporte impacta, quais são os determinantes fisiológicos que impactam o desempenho do homem e da mulher. A gente tem estudado mais essas coisas, assim. Explicar para o pessoal aqui que não conhece. Ironman, na prova de Ironman, a prova, né? 3.800 de natação, 180 de pedal, 42 de corrida. O Deca Ironman é um Deca. São 10 vezes isso. Pode ser feito, acho que o que eu descobri já que é o correto você faz 38 mil de natação, 1.800, né, de pedal, e aí corre 420. Tem que ser nessa sequência. Geralmente essas provas são feitas em lugares pequenos. Então você vai nadar na piscina de 50 metros, vai fazer 38 mil quilômetros na piscina metros, perdão, na piscina de 25 ou 50, quando tem a de 50, mas de 25. Geralmente de 25. Pedal geralmente é um trecho, aqui fazem no clube, acho que é Aretê, em Búzios, que é 5 km, 7 km, você fica dando volta. Ali é a de eterno, com os staffs ali, e a corrida numa pista, né? Então você corre 420 quilômetros numa pista. E tem o double deca também, para quem estiver interessado a fazer 20 vezes isso, se você quiser. Dá pra fazer, enfim, tem... Chocamos tem aqui. Triplo. O público está chocado aqui um pouco. Tem o double deca, enfim, só tem mais... E o que... Então, pô, muito recente, 2016. Você conseguiu chegar à resposta do o que faz o triatleta? Porque eu sabia que, né? Vai que eu aprendo. Já que eu fico bom nesse negócio em algum momento. A gente sabe algumas coisas. E de diferenças. Eu acho que talvez as coisas que a gente tem focado mais em estudar são as diferenças entre sexos, né? Que legal. Tipo, homem, VO2 máximo é muito importante, para a mulher também é importante, mas a porcentagem de gordura no corpo para o homem não é um negócio tão importante, para a mulher é mais o que vai diferenciar, né? O que diferencia, se eu for fazer uma prova com as minhas parceiras, sei lá, a nossa diferença de gordura vai impactar mais no resultado do desempenho do que entre os homens. VO2 máximo é uma coisa bastante importante para o homem, para a mulher também é. A mulher consegue fazer a prova numa porcentagem
mais alta do limiar. Então, limiar, talvez a gente possa começar falando assim, basicamente tem 3 coisas que determinam o desempenho. Isso a gente sabe, que é VO2 máximo, que é a máxima quantidade de oxigênio que você consegue consumir por minuto. Então, se você estiver fazendo um esforço incremental numa esteira, tá lá 8 por hora, tá fácil para você. 9 por hora, tá fácil. 10 por hora, 11, 12. A hora que chega, sei lá, 19 por hora, você vai falar, meu, não aguento mais, parei. Nessa hora, você estava consumindo quanto? Esse é o seu VO2 máximo. Mas você não faz uma prova a 19 por hora, porque esse foi o seu máximo. Você faz numa porcentagem disso. A porcentagem desse máximo que você consegue sustentar por um tempo prolongado, isso é o limiar. Tem gente que consegue sustentar 70% do máximo, tem gente que consegue 50%, menos condicionados sustentam menor porcentagem. Então, tem gente que sustenta 50% do máximo, tem gente 70%, tem gente 90%, tem atleta de alto rendimento que sustenta 95% do máximo dele. Então, isso é limiar. As mulheres, de uma forma geral, aparentemente sustentam porcentagens mais altas do VO2 máximo delas do que os homens. Né? Então, tem diferenças interessantes, assim. Mulher é um pouco mais oxidativa, tem mais fibra oxidativa, o homem tem mais força, tem mais fibra glicolítica. Mulher é um pouco melhor em usar a gordura como um substrato energético. Então, ela acaba poupando mais o glicogênio dela para o final da prova, para o sprint, sei lá, para o final da prova, vamos dizer assim. O homem usa mais glicogênio sempre, talvez ele fique um pouco mais dependente de glicogênio exógeno, né? De você consumir isso durante a prova. Então, tem diferenças, a gente tem estudado essas coisas e tem visto que, de fato, são organismos diferentes. Isso é uma coisa que me estimula muito a estudar, que eu acho que é bastante importante, a gente enxergar a mulher diferente do homem, né? Não como muitas vezes é feito, como você passa o mesmo treino, mas diminui um pouco a intensidade, diminui um pouco o volume para as mulheres, mas talvez não seja isso, né? A gente talvez precise entender um pouco melhor, a mulher não é menos, ela é diferente, né? Então, o substrato energético é diferente, o tipo de metabolismo é diferente. Talvez um exemplo bacana disso é você saber assim, VO2 máximo é uma coisa muito importante que determina o desempenho. A diferença entre os sexos é uns 15, 20%. E a diferença da prova não é 15, 20%. A diferença é uns 10, 8, 10, dependendo da prova. Então, por quê, né? Por quê? Porque tem outras coisas que a mulher eventualmente compensa. Então, o treino precisaria ser ajustado, os cuidados de saúde precisam ser ajustados, as doenças são diferentes, o risco de lesão é diferente. Então, isso é uma coisa que a gente tem estudado bastante no laboratório. A gente está bastante interessado nessas respostas aí. Né? Eu vou até convidar o pessoal, não sei se já, quando você estiver assistindo esse episódio, se já saiu outro, mas veja o da Carla de Piero também, que a gente falou muito sobre isso. E a Carla também falando sobre esse desenvolvimento do esporte, de entender a mulher como um atleta diferente. Nem melhor nem pior, são pessoas diferentes, com planilhas diferentes, é isso que você tem que fazer, ciclos diferentes, as variáveis e tudo. Mas ficou bem legal com a Carla, ela fala muito sobre isso também. Eu acho que só que no outro campo. E não foi combinado isso aqui, não fizemos a pauta de propósito. Mas isso é legal porque eu acho que... Eu estou no teatro há uns 15 anos, mas acho que tinha muito... Não, o biotipo perfeito. Aí você vê, no masculino, no caso, sei lá, o Christian Blumenfeld foi campeão. Aí veio ele e acabou com toda essa história, né? E agora em Kona no Mundial, foi a Solveig Lovset, que ela tem 1,80 m. Ela é mais alta que eu, 1,80 m e pouco. Ela é mais... me parece mais forte. Não é aquele... Não, você tem que ser magra, que não sei o quê. Mas já teve a Miranda Carefree, que era pequenininha, bem baixinha, magrinha, e também ganhou. Então, assim, o que define, né? Então, acho muito legal isso também. É um pouco isso que a gente estuda, né? O que define? Tem uma série de coisas. A gente pode falar assim, bom, esse biotipo, talvez ele não seja... o que tem mais facilidade, mas essa pessoa tem outras coisas. Então, é um somatório de fatores. Eu acho isso interessante da gente falar para a pessoa também não ficar desestimulada ou então se achar superpotente, né? É um somatório, né? Tem várias coisas que definem desempenho
e que 70%, 75% pode ser explicado pelo VO2 máximo, pelo limiar e pela economia de corrida. Isso vai explicar uns 70% da prova. Quer dizer, se você tiver um VO2 de 40, de 50, não vai dar para competir no alto rendimento. Vai ter que ter um VO2 de 70 ali para competir, se for homem. Se for mulher, 60 e poucos. Então, tem umas coisas que acabam excluindo, não tem jeito. Vai ser um bom amador, mas não vai chegar no nível profissional. Porque também VO2 máximo tem um limite genético, né? Você consegue melhorar ali uns 20%, 30%, mas mais do que isso é difícil. Então, tem essas coisas. Isso explica uns 70% da prova. E os outros 30%? Cadê, né? Os outros 30% a gente não sabe, assim, é cabeça, é o quanto a pessoa quer. A gente teve um exemplo aí domingo, né, da prova de ciclismo do Paris-Roubaix. O quanto o cara quis aquilo. Quer dizer, todo mundo fala, talvez ele não seja o melhor ciclista, o Van Aert, né? Talvez não seja o melhor ciclista, se você pegar assim puramente. Mas eu acho que o melhor ciclista é o que ganha a prova. Ele foi melhor. Exato. Ele foi o melhor e ele ganhou a prova. Pô, que história é essa que não é o melhor? Ele foi o melhor naquela prova, naquelas circunstâncias que se apresentou. Tudo isso é esporte, né? Então, tem coisas que não são explicadas fisiologicamente e que fazem a pessoa ter um bom desempenho no final. Não, é legal que também quebra aquele senso comum, né? Não, ela não vai porque ela é desse jeito não vai. Aí vai e ganha. Não, então peraí, aí vai entender. E acho que uma coisa que você falou aí que até me gerou a curiosidade, que hoje a gente vê, né, falando muito no Endurance, da ingestão de calorias, carboidrato, né? Antigamente, o pessoal tomava uma banana e fazia um Ironman. Aí hoje 120, 150, 180 gramas de carboidrato hora e tal. Mas você já falou um negócio, a mulher não depende tanto disso. Em teoria, né? Talvez precise ajustar, né? Como é que a mulher não depende tanto, ela oxida melhor gordura do que... Melhor gordura do que o homem. Não é que é melhor gordura do que o carboidrato dela, né? Ela é melhor de oxidar gordura do que o homem o é. Então, talvez a prescrição não possa ser igual. Só que o que acontece? 75% dos estudos são feitos com homens. E a gente não sabe direito, a gente está estudando. Isso é a própria história do esporte, né? Enquanto o homem tem mais de um século de vida no esporte, a mulher era proibida a participar do esporte até a década de 60, 70. Então, das competições. Então, consequentemente, os estudos são em menor número. A gente conhece menos coisas, a gente está conhecendo. Mas, certamente, deve ser diferente. E uma coisa geral que vale para homem e para mulher nisso, assim, não adianta você... A via de uso de carboidrato ou de gordura, tanto faz, mas a via de quebra do carboidrato precisa de uma série de enzimas que conforme vai quebrando. Então, começa na glicose, vai quebrando, vai formar piruvato, enfim, vai quebrando, até ter uma oxidação completa dessa molécula do carboidrato inicial. Para isso acontecer, precisa de uma série de enzimas. E você vai treinando, melhora essa quantidade de enzimas dessa via. Aí tem gente que fala assim, não, então eu não vou comer carboidrato, vou só usar a gordura para eu ficar melhor do metabolismo de gordura e depois pré-prova eu como carboidrato. Mas daí não adianta, você não tem enzima, você não treinou essa via. Não adianta você ter carboidrato disponível se você não tiver a sua via treinada. Né? Então, a mesma coisa para a gordura. Então, isso vale para o homem e para a mulher. Né? Então, você precisa ter o combustível, mas você precisa ter a máquina para usar o combustível. Né? Mais ou menos isso. Você falou do feminino, né? Eu acho que Paris foi a primeira Olimpíada que foi igual, né? Exatamente igual. Em número de participantes, né? É muito recente, né? E ter equidade do número de participantes não quer dizer que tenha equidade no número de conhecimento. Sim, é super importante que pariu. Eu acho que a mulher está participando mais, está sendo mais incentivada. Tem várias coisas, né? Desde o preconceito, a menina nadadora, o corpo vai ficar feio. Então, tem coisas que vêm mudando, mas
Ainda hoje a gente vê, né? Eu lembro do meu filho pequeno, sei lá, meu filho hoje está com 20 anos, mas eu lembro de festinha, a festinha do menino, ou festinha que convidava todo mundo. Tinha bola para os meninos jogarem, tinha o vasinho para as meninas plantarem. Porra, por quê, né? Por que as meninas não podem jogar bola, né? Então, eu acho que é uma diferença social, cultural, e você acaba restringindo muitas vezes a mulher de algumas atividades. Hoje isso já está bastante diferente. Super bom. Em Paris, número de participantes equiparou, o que é muito legal. A gente vem estudando para aumentar o conhecimento das mulheres nisso, a gente vem dando cursos sobre mulher, a gente vem trabalhando nisso, para divulgar, para a gente entender melhor, né? Para a gente poder trabalhar melhor, prestar um serviço melhor, treinador que está atendendo, médico que está atendendo, fisioterapeuta, enfim, todos os profissionais. Então, mas eu acho que está evoluindo, assim. E imagino também, a gente vê na distribuição de provas, né? Principalmente agora a gente já está vendo na corrida de rua também a quantidade igual, homem e mulheres. No triatlo ainda está bem díspare ainda, né? Tá meio que 80-20, 75-25. Então imagino também que para fazer pesquisa, quanto mais dados, melhor. Ainda tem isso, né? Você tem uma população, um N pequeno, né? de teste. É difícil, né? Esses trabalhos com triatlon que a gente fez, sempre quando a gente quer estudar mulher, e que é homem e mulher, para mostrar diferenças e tal, a gente abre e fala assim, estamos recrutando pessoas que estejam interessadas em participar de uma pesquisa assim, assada e tal. Se precisar de 100 pessoas, vem 80 homens, 85, vem 15 mulheres, aí a gente fica caçando as mulheres que a gente acha na rua, assim, porque é menos, é bem menos ainda, né? Especialmente no triatlon é menos. A Aline já está em todas, né? A gente já sabe que a Aline já está garantida em todas as pesquisas. Então tem umas pessoas que eu posso contar que são ponta firme, a Aline é uma delas. Precisamos demais, então precisamos. Mas, conta comigo também quando precisar dessas divulgações, acho que... Porque é uma das coisas que eu me pergunto, às vezes, hoje, também tem o lado mídia, mas o lado de fã de esporte mesmo, que a gente vê o tempo caindo muito dos atletas profissionais masculinos. Estou falando vamos falar de meio Ironman e de meia distância e full distance, que acaba sendo meio Ironman, né, e Ironman. E no feminino não tem. A velocidade do recorde não está igual. Dos recordes, né? Então, o sub-8 feminino chegou muito perto, eu acho que 8:02, mas foi uma atleta e um dia você fala, então vão vir mais para fazer um tempo parecido. Depois não, né? Aí você fala, mas por quê? Né? Porque então também é isso. Se você não tem estudo, não tem informação, não tem nada, você tem muito mais no homem, é natural que... não sei, estou presumindo também. A gente não sabe, né? Eu também não sei essa resposta. Assim, muito conhecimento que a gente tem, então, sei lá, treino de músculo respiratório, coisa que é um pouco mais recente. Então, a gente sabe que o que limita o desempenho... Então, vamos pegar... Não te conheço como atleta, mas vamos pensar que você faz uma pessoa, um homem, faz uma prova, faz um Ironman para 10 horas. Por que ele não faz em 9:50? Sempre tem uma coisa que limita, ou é pulmão, ou é coração, ou é parte muscular. Para a maior parte das pessoas é o cardio. O que limita o VO2 máximo, o que limita o sistema é o cardiovascular. Para alguns caras muito bons, ou mulheres muito boas, os atletas muito bons, o cardio pode ser tão bom que o sistema respiratório pode ser o limitante. Quer dizer, eu consigo fazer um débito enorme, consigo mandar para frente 40 litros de sangue por minuto, tem um baita coração, mas eu não consigo oxigenar. Meu sistema respiratório chega num limite, eu não consigo botar oxigênio nesse sangue. E essas pessoas não adianta treinar mais se não treinar músculo respiratório, porque você vai ficar estressando a pessoa em treino, na musculação ou no cardio, mas o que está faltando é pulmão. Então, essas pessoas se beneficiam de treino de músculo respiratório. Isso era uma coisa que a gente já sabia, a gente tem trabalhos feitos com treino de músculo respiratório, mostrando resultado interessante para essas pessoas. O que se sabe, um pouco mais recente, é que mesmo as pessoas que não têm limitação respiratória do desempenho se beneficiam também de treino respiratório. Por quê? Quando você está lá há 5 horas fazendo atividade, respirando, seu músculo respiratório começa a cansar. Sim. Você está ventilando lá mais do que
em repouso, a gente ventila, entra e sai do pulmão 6, 8, 10 litros por minuto. Quando você está correndo, isso vai para 100, 150. Então, você tem que trabalhar a sua musculatura lá e 5 horas fazendo isso, a musculatura começa a cansar. Obviamente, o organismo vai falar, essa musculatura não pode cansar. A da perna pode, mas a do pulmão não pode, que vai morrer. Então, desvia o fluxo sanguíneo. Entendi. Desvia o fluxo sanguíneo da perna para a parte respiratória. Ainda que a pessoa não seja o pior sistema dela, o fluxo sanguíneo vai para o pulmão e ela entra em fadiga, porque falta sangue na perna. Então, essas pessoas também se beneficiam de treino de músculo respiratório, né? Então, essas coisas que são um pouco mais recentes, assim, esses achados. E, geralmente, a limitação respiratória nas mulheres é mais frequente do que nos homens, né? Então, esses achados de que talvez a mulher precise treinar mais a musculatura respiratória do que o homem, ela tende a ter mais benefício de treino de músculo respiratório do que o homem, talvez seja uma das coisas que possa ajudar as mulheres a evoluir nesse tempo, porque o homem não tem tanta limitação respiratória quanto tem a mulher, pelo fato de ter uma caixa torácica maior, uma via aérea maior. A mulher tem um pulmão menor, a via aérea mais estreita, é mais difícil passar ar num caninho do que passar ar num canão. Mais ou menos isso, né? Uma traqueia, um brônquio maior. Então, essas coisas, esse conhecimento do que está limitando o desempenho, fazer treinos mais específicos, você vê que não é mais nem menos, né? É diferente. É diferente. Isso é uma coisa que é um conhecimento que está sendo adquirido aí com mais gente pesquisando nesse tema, que é uma coisa recente, e a gente vai entendendo melhor, né? O esporte como um todo, o esporte masculino, não é para botar hierarquia, né? É para entender as diferenças. Não, o objetivo não é colocar uma situação, comparar ambos com o objetivo de fazer colocar uma hierarquia entre os sexos. É entender e melhorar o masculino, entender e melhorar o feminino, né? E acho também você como pesquisadora, o legal é descobrir essas coisas, né? Falou, claro. Vou testar, mas eu quero testar os dois, eu quero ver se um é igual mesmo ao outro não é. Pô, é diferente. Não, por que é diferente? E aí vai indo, né? Isso é uma delícia fazer pesquisa, né? Eu adoro fazer análise dos dados, depois você coleta todos os dados e começa a analisar e fala, pô, esse negócio é diferente. Eficiência, estou analisando os dados do trabalho de um menino que ele é aluno da medicina, ele está fazendo iniciação científica comigo, é um menino muito bom, e ele está estudando eficiência respiratória. Quer dizer, eu preciso ventilar, sei lá, estou correndo a 8 por hora e você a 8 por hora. A gente está produzindo a mesma quantidade de gás carbônico, porque a gente está na mesma velocidade, mas talvez eu precise ventilar muito mais para me livrar disso e você menos, ser mais eficiente no seu sistema respiratório. Você não precisa ventilar um monte para garantir as trocas gasosas e eu menos eficiente, talvez eu precise. E existe diferença entre os sexos. A mulher tem uma eficiência ventilatória pior em comparação com os homens. Então, talvez precise treinar mais direcionado para isso, que ela deve melhorar mais o desempenho final, né? Como que isso impacta o desempenho final? Como que essa eficiência ventilatória impacta o desempenho final? Então, estudar essas coisas e conseguir aplicar é muito legal, né? Muito legal. O olho brilha já. E como é que treina o músculo? Agora eu tô perguntando, o que seria o treino no músculo ventilatório? É músculo estriado esquelético como o da coxa, né? Você treina do mesmo jeito, tipo 3 séries de 12, só que não dá pra pôr uma anilha no peito, né? Só não dá pra pôr anilha no peito, a gente treina com pressão. Então, não sei se você já viu. Já. É muito parecido com os aparelhos que tem em ambiente hospitalar, de subir bolinha, que às vezes as pessoas estão mais... O do atleta é um pouco mais bonitinho, mas o princípio é o mesmo. Você tem uma mola, um aparelhinho que você encaixa um bucal, como de snorkel, assim, na boca. Você tem uma molinha e aí você tem um orifício por onde vai puxar o ar. Então, conforme você estreita esse orifício, aperta a molinha, estreita esse orifício, você vai ter que puxar o ar
num orifício menor, você vai ter que fazer mais força. Então, você faz força para puxar e isso vai acabar fortalecendo a musculatura. E aí faz 30 vezes. Tem os protocolos, né? Vai fazer 30 vezes, 30 inspirações, 2 vezes por dia. Tem resultados interessantes, tanto na força quanto para desempenho. Acho que eu vi, agora você me falou acho que o Luiz Oddi, que é um atleta profissional, ele descobriu que acho que ele tem bronquite, e aí ele começou a fazer esse tipo de coisa e faz todo sentido, né? Pessoas que têm mais sensibilidade de via aérea tendem a se beneficiar mais. Tipo, quem tem rinite, tem uma coisa meio alérgica, né? Ou tem asma. Asma, óbvio, aí esse vai porque já tem o diagnóstico, mas tem pessoas que no esforço acabam desenvolvendo um espasmo da musculatura, porque você respira muito, não dá tempo de aquecer o ar. Então resseca a via aérea, o ar vai muito seco para o pulmão. E aí se você tem um pulmão mais irritável, vamos dizer, mais sensível, ele acaba respondendo fazendo um broncoespasmo, assim, ele fecha. E aí compromete o seu desempenho. Você já se testou também? Já se pesquisou assim? Fala, vi esse negócio, deixa eu ver se funciona. Já fez? Já. Fica fazendo isso. Aí volta para o autolaboratório. É muito legal, né? Porque você fala, tem uma prova, algumas coisas dão certo. Tem um treino, uma vez a gente fez um treino em hipóxia. Hipóxia não. A gente simulou no laboratório altitude. Então, um protocolo de treinamento simulando a altitude. Em vez de subir, né, para uma pressão atmosférica mais baixa, que seria o treino em altitude, dentro do laboratório a gente dava para a pessoa inalar, misturava o ar ambiente com o ar de um cilindro com menos oxigênio. Então, em vez de inalar 21%, que é o que tem no ar ambiente, inalava 15%, 16%, não me lembro. E aí faz um treino em altitude. E aí foi meu melhor tempo de prova. Depois disso, eu falei, agora eu vou fazer uma prova. Tá, às vezes a gente faz, às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Quando não dá, a gente não conta. Deixa pra lá. Deixa pra lá. E os atletas fazem muito, né? Esse negócio de vai, sobe na altitude, já desce pra competir 3, 4 dias depois, Aí foi isso que você fez. Foi isso que eu fiz, só que eu fiz dentro do laboratório. Só que eu não pensou nem viajar. Nem viajei. Igual a prova que você fez, deu bom assim? Foi uma prova de revezamento, um Bertioga Maresias, mas que eu sempre fazia o mesmo trecho da baleia, chegava em Camburi, então eu tinha a referência do trecho, assim. Achei bem legal. Me achei. Tô muito bem. Vai ter tem muita coisa, né, para pesquisar assim. Acho. Tem muita coisa, né? E tem coisas que a gente conhece mais, tem coisas que a gente conhece menos. Mas o esporte está evoluindo muito, né? E, consequentemente, talvez a ciência ela vá junto com a prática, ou talvez em algumas coisas vai até um pouco atrás, né? Você vê na prática, é muito comum, como eu treino há alguns anos, é muito comum estar no ambiente de treino e as pessoas falam, mas eu acho que isso melhora, mas a gente não tem essa resposta. Será que melhora mesmo ou é só uma impressão? Aí você testa e mostra que melhora. Aí a pessoa fala, eu já sabia. Você já sabia em você, mas na ciência mostra num... De acordo com o fulano que falou que já sabia, o estudo que não é assim, né? Mas a ciência vai um pouco junto, ou às vezes até um pouco atrás dessa experiência prática. Então, não tem um melhor que o outro, né? As coisas se complementam. Muitas vezes... tem um laboratório de fisiologia do exercício que fica dentro do Centro Olímpico. O Centro Olímpico tem hoje uns 1.500 atletas que treinam lá, né? Um lugar da prefeitura de formação de atleta, então eles começam pequenininhos, com 4, 5 anos, dependendo da modalidade, e vão até 18 anos. Então a gente tem uma amostra lá, consegue trabalhar junto com os treinadores, respondendo perguntas do treino, né? Então é uma parceria bastante interessante, assim. Acho que quando a ciência consegue se aproximar do treinador e da prática, enriquece muito para ambos, né? E hoje também a gente tem dados, os gadgets pegam muita coisa, você consegue ter dados mais, às vezes você tinha que levar para o laboratório, agora você consegue... Lógico, né? Curadoria dos dados. A engenheira, tá vendo? A engenharia voltou. Voltou, tá vendo? Olha, você achou um lugar para ela. Tem muita informação, né? Do atleta
Consegue dar uma base, o histórico inteiro do atleta, talvez, dependendo do atleta. Antes, para fazer uma medida de frequência cardíaca, precisava de um eletro, né? Eletrodo, um monte de fio dentro do laboratório, vai correr, chacoalha os fios, perde o sinal, né? Hoje, com o relógio, você faz talvez uma das coisas bastante simples. Tem as medidas, tem umas figuras que eu costumo usar em aula, que eu acho legal. Essas medidas de consumo de oxigênio, o aparelho, como ele mede? Pela diferença entre o que entra, se entrou 21%, o que sai vai para dentro do aparelho. Então, inspirei 21%, expirei 16%, 5% ficou. É o que eu consumi de um volume X. O aparelho mede assim, mas os aparelhos hoje, eles fazem isso respiração a respiração. Então, cada vez que você expira, ele fala quantos % de oxigênio tem naquele ar e tal. Antes não tinha isso, não tinha esteira ergométrica. Isso é da década de 1920, 1930. Então o cara ia correndo com um saco, expirava o ar dentro de um saco, pegava esse saco, depois levava para o laboratório, enfim, um puta trampo. Hoje os relógios, a própria medida de frequência cardíaca, né? Sim. Que é tão interessante que às vezes eu acho uma das coisas mais simples e mais úteis para treinamento. A gente tem coisas muito mais complexas, mas eu acho que uma medida de frequência cardíaca, quando você tem um teste, você tem limiares e você tem frequências cardíacas de limiar, você consegue treinar de uma forma super mais precisa, né? Vem inventando um monte de métrica e no final volta todo mundo para a frequência cardíaca. Volta para a frequência cardíaca. Porque você tem um monte de métrica. A gente costuma dividir as métricas em variáveis de carga externa, que é aquilo, ritmo, velocidade, potência, aquilo que é externo, né? Que o treinador bota lá na planilha, ó, você vai pedalar com 200 watts, tá bom, carga externa. E você tem medidas de carga interna, como o seu corpo está percebendo aquilo. Eu posso pedalar com 200 watts hoje e minha frequência cardíaca ser 160. Amanhã eu posso dormir mal, briguei com meu namorado, meu filho sumiu na balada, não sei o que aconteceu, não consegui comer direito, e amanhã eu pedalo com 200 watts, faço 180 de frequência cardíaca. É outra coisa, para o meu corpo tá sendo, o treino é outro, muda completamente. Então, a medida de potência, a medida de carga externa é uma coisa interessante, dá uma norteada. Mas o melhor é se guiar pela uma medida de carga interna, que pode ser frequência cardíaca, pode ser lactato, pode ser percepção de esforço, pode ser, enfim, qualquer coisa de carga interna. É lógico que um lactato é muito mais difícil de você medir, você precisa estar furando a pessoa, e uma frequência cardíaca você consegue, com o relógio, controlar isso de uma forma bem mais simples, né? É uma coisa que eu até acho que falei em outro episódio, não lembro qual, mas tô morando em Maceió agora. E não adianta, esquece o pace que eu faço em São Paulo, eu chego em Maceió e eu comecei mesmo. Agora é relógio porque eu quebrei muito nisso. Olhava o pace, batimento. Eu falei, cara, não dá, realmente não dá. Não, acorda mais cedo, hidrata mais. Fiz tudo. Eu falei, cara, realmente é outra, demorei. Não dá. Você é mais quente. Então, você vai perder, sua frequência cardíaca vai subir, porque uma das formas que a gente mais perde calor é pela evaporação do suor. Então, seu calor vai precisar ir para a superfície, seu sangue vai precisar ir para a superfície para você perder calor. Então, vai ter que fazer uma frequência cardíaca mais alta. Não tem como. E aí, se antes você, sei lá, corria num pace de 4 com uma frequência de 150, agora se você ficar insistindo nos seus 4, vai para 160. Úmido, mais difícil de perder calor. Então, não evapora o suor, né? Então, vai ser mais difícil ainda. Então, foi. Se guiar, eu acho que essa sua percepção é bem legal, né? De você perceber que se você entrar numa prova achando que você vai fazer... Esquece. Não, eu voltava e... Vai quebrar. Eu vim de banco. Então, eu era meu engenheiro também. Aí eu olhava, falei, cara, aí eu fui olhar, o que aconteceu? Eu falei, fiz dormi cedo. Aí eu olhava e falava, batimento. Quando eu olhei, eu falei, aí eu já também me conhecendo como atleta, eu falei, cara, esse batimento aqui eu já sei que é o batimento
Aqui é para ir pro vinagre, para terminar o treino nesse aqui. Talvez o último tiro de 400 tem que ser esse aqui. Agora, eu tava no primeiro tiro, sei lá. E aí você fala, entendi porque... Aí hoje eu falo, esquece, deixa só o batimento, pronto. Melhor. As pessoas, às vezes, têm um pouco mais de dificuldade de entender, porque, assim, conforme você vai numa intensidade crescente de esforço, se a intensidade está leve, moderada, você consegue fazer predominantemente com metabolismo aeróbio. Uhum. Você consome oxigênio para quebrar o seu substrato energético, sua gordura, seu carboidrato e produzir energia para aquela atividade. Então, se ela está lá correndo a 10 por hora, 11 por hora, 12 por hora, para você é tranquilo, aquilo você faz fundamentalmente com metabolismo aeróbio. A hora que chega a 14 por hora, por exemplo, começa a não dar conta só metabolismo aeróbio, você começa a suplementar com metabolismo anaeróbio. Agora isso... E aí você começa a produzir mais lactato, mais íons H+, e aí essa intensidade já não dá para manter tempo infinito. Tipo 10 km por hora, que é menos do que isso, até você fica muito tempo. Mais do que isso não dá para ficar. E nesse momento, a sua frequência, por exemplo, estava 150 em 14 km por hora. Agora, seu corpo não sabe se aquilo é 14, ele sabe que é 150. Se aquilo é 14 por hora, 13, 16, dane-se, é 150. Então, a hora que você estiver correndo no Amazonas, úmido pra caramba, que você não transpira, que você precisa perder calor de algum outro jeito, naqueles 14, a sua frequência vai estar muito mais alta. Então, para você, mas aquele ponto de virada... é 150, mas aí não vai mais ser 14, vai ser 13 por hora. E aí você vai ter que se conformar com o seu pace. Lute com o seu ego. Lute com o seu ego. Eu falei, vai na percepção e tudo, e foi isso. Era muito focado na planilha. Eu falei, não, já ajusta, esquece o Training Peaks que vai dar certo. Marília, na reta final aqui a gente tem o quadro, que é o quadro No Flow. E vou fazer 3 perguntinhas rápidas para você aqui. O que você faz seu coração bater mais forte? Tirando seu filho não voltando da balada, que eu senti aí, eu senti o recado aí pra você, né? Isso, manda. Conhece. O que faz meu coração bater mais forte? Eu acho que o triatlon. Apaixona, né? Você é incrível. Você começa um esporte que é dinâmico, que muda, que eu acho... Você não precisa ficar limitado com lesão, machucou, dá para fazer outra coisa, é divertida a prova, é lúdico. Eu acho que é isso. E o que te tira o sono? Agora é o seu filho. Agora é o Matheus. Agora o Matheus. Coitado. Ele é tranquilo? Não, ele tá tranquilo. Ele tá tranquilo, é ótimo. Ele não é, ele tá. Tentei. 18 anos é uma beleza. É ótimo, né? Vai de ressaca nas coisas, funciona. O que tira o sono? Preconceito. Preconceito no esporte, preconceito na academia. Ambiente acadêmico, eu acho que isso me tira o sono. Vamos tirar de cima do Matheus, que ele não merece isso. E o que te motiva a não ficar parada e estar sempre em movimento? Eu acho que as amizades. Eu acho que o grupo, as pessoas, o afeto, torcer pelo outro, vibrar com a conquista dos amigos. Eu acho que isso. Bom, prazer te conhecer. A gente se conhece de internet, né? A gente se conheceu aqui ao vivo, então prazer conversar com você, aprender um pouco mais. Tem um monte de coisas para perguntar aqui depois de Endurance, mas prazer, obrigado por ter topado gravar com a gente. O prazer foi meu, muito grande, gostei muito, muito obrigada pelo convite e estou sempre à disposição. É isso. Bom, gente, esse foi mais um PolarCast. Nos vemos daqui a 15 dias. Valeu!